falei, meus amigos, eu disse para vocês no vídeo anterior que este Flamengo reserva barra misto aí ia superar este Cruzeiro titular do Fernando Diniz, que não estava vindo muito bem aí. O Flamengo conseguiu uma vitória linda fora de casa contra o Cruzeiro, poderia ter sido por 2-0, eu não entendi um pouco aquele gol anulado, né, do Alcaraz. Enfim, gente, foi uma vitória muito importante para o Flamengo no Brasileirão. E agora vamos esperar aí o jogo de domingo, né? O jogo de volta da final da Copa do Brasil. O Flamengo vai jogar contra o Atlético Mineiro, né? Fora de casa, vai decidir essa final. E tenho certeza que o Mengão vai sair campeão da Copa do Brasil. Vou colocar aqui a entrevista coletiva do Fernando Diniz, indignado com a derrota. Ele falou tudo sobre essa partida. Eu quero que você assista até o final, porque tá muito legal, rapaziada. Olha só o que ele falou, rapaziada, sobre este jogo. Já se inscreve em nosso canal, já deixa aquele like e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal, beleza? Olha só o que o Fernando Diniz acabou de falar sobre esta partida. Entrevista do técnico Fernando Diniz. Fernando, boa noite. O começo foi bem, teve intensidade, depois o Flamengo ganhou terreno. Qual foi a sua análise em relação a essa questão? E uma outra coisa para te perguntar, emendando, a substituição e a mudança do Matheus Pereira também no contexto do jogo, que inclusive a torcida não gostou. Boa noite. O começo foi muito bom mesmo, a gente estava fazendo as coisas que a gente tinha treinado, de pressionar alto e para fazer uma pressão no time com qualidade no Flamengo, que sabe ser jogado e todo mundo participar de uma maneira muito ativa. E a gente foi perdendo a marcação, que era o plano principal nosso, era de fato manter a pressão lá, que estava dando certo, e a gente teve bastante de questão na semana. E aí a gente foi perdendo a pressão, e às vezes é um jogador que deixa de fazer a pressão, escapa, mas tem que andar para trás do Flamengo, melhor no jogo. E a gente teve que se defender um pouco mais baixo. E em relação ao Matheus Pereira, a questão principal foi o que eu achei. Uma das coisas é que não estava conseguindo fazer pressão, a gente estava tendo que diminuir lá atrás. Todos os jogos desde que eu estou aqui, ele conseguiu cumprir bem essa função. E depois da questão da mobilidade, esses dias, as boas funções. Mas essa intensidade para a gente manter a pressão e de mais mobilidade para a gente conseguir ter mais. A gente tem que ficar mais criativo, que é mais oportunidade de jogo. Mas a gente teve chance, pelo menos uma chance para de jogo. A gente não tem nenhuma chance, tem um número estatístico. Da minha chegada para cá, de chances criadas, o time tem criado chances de gol em praticamente todas as partidas para fazer gols. E a gente não está conseguindo concluir. Hoje, quando a gente empurrava o Flamengo para trás, eles souberam se defender bem, e a gente ia ter as nossas chances para fazer gol. A gente não ia ter, até pelo menos abrir o placar, se a gente conseguisse abrir o placar, a gente não ia ter 8, 9 oportunidades. A gente tinha 2, 3 oportunidades, que foi o que a gente teve, a gente tinha que saber aproveitar melhor para poder conseguir marcar o gol. Boa noite, Diniz. Vitória Leite da ESPN. Vou pedir licença para te perguntar sobre um momento que a gente que estava ali de cima da tribuna, a gente conseguiu ver que estava de trás de você, que um torcedor acabou atirando um copo em você, né? Não sei se você estava muito concentrado na hora, não sei se conseguiu perceber o que aconteceu. Sei que pressão é normal, a sua posição, mas especialmente nesse momento, prestes a chegar já numa final, né? Como é que foi ali naquele momento? Eu não sei qual o tamanho disso para você na hora do jogo, enfim. Então, para mim não tem tamanho nenhum. Isso é um problema de quem atirou o copo no campo. A torcida vaiar e xingar, tá sempre no dia, eu tô preparado, eu tô aqui para isso mesmo, para quando o time, a torcida estiver insatisfeita, ela cobrar e xingar, não deve jogar nada no campo, porque o time pode ser punido por conta disso, vai acabar prejudicando o Cruzeiro, né? Só isso. Ô Diniz, Rafa Nobre, do Jornal Tempo, FM O Tempo. A gente já conhece o seu trabalho, ele tem uma chancela, né? Tem aquela marca Diniz,
que hoje chega a 8 jogos e a gente ainda não consegue ver muito pouco a evolução, nem a classificação para a final da Sul-Americana. Acho que consegue mostrar o que o torcedor espera do trabalho do Diniz. Passa pela sua cabeça uma mudança de rota? O Cruzeiro está a menos de 20 dias aí de uma decisão, das convicções que você tem de trabalho, pensando numa, talvez num encaixe que não aconteceu até aqui, passa isso pela sua cabeça? Então, se você quer uma resposta clara mesmo daquilo que eu penso, eu já falei isso para vocês, os 4 primeiros jogos que a gente jogou aqui, com mais chance de ganhar do que de empatar ou perder. Aí fizemos um jogo muito ruim contra o Lanús, uma partida contra o Atlético Paranaense que não dá para você considerar, e fizemos um jogo muito bom contra o Lanús na partida de volta. Então, assim, você joga, o trabalho, se você vai ver se o time está jogando bem, está conseguindo evoluir, está conseguindo produzir. Hoje a gente teve uns 25 primeiros minutos muito bons no jogo. Depois a gente perdeu o encaixe contra um time que é muito bom, embora seja o time que não tá, o time do Flamengo não é o time titular que está jogando, mas o Bruno Henrique é titular, jogou, o Pulgar jogou, o Fabrício Bruno é um jogador de seleção brasileiro, o Davi Luiz é um excelente jogador, é um time muito forte do Flamengo. Então, assim, tem muitas coisas boas acontecendo e as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Então, senão a gente acha, e eu falei isso lá quando ganhou contra o Lanús, a gente fica analisando o resultado do jogo. Lá contra o Lanús a gente jogou bem, ganhou o jogo, mas a gente tinha coisa para corrigir. Hoje a gente tem coisa para corrigir e tem algumas coisas boas. Esse é um processo de evolução da equipe, de maturidade, tanto tática, técnica, como emocional também. Então é um processo que a gente não vai fugir do processo, as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Eu acho que a gente está trabalhando na direção correta. Acredito que hoje a gente teve uma chance de, depois do jogo contra o Lanús, da maneira como a gente começou, de ser mais consistente. E eu acho que isso é uma palavra que está faltando para o time, consistência. De seguir melhorando e não oscilar. Porque depois a gente oscilou no sentido de não fazer as coisas que a gente tinha programado para fazer e ceder no campo para o Flamengo, e o jogo acabou ficando mais para eles nessa parte principalmente do primeiro tempo ali. Boa noite para você, Diniz. Aqui, Edivaldo Miranda, da Litoral News. Dentro disso, dessa evolução, a gente observou, pude ver isso também, esse primeiro tempo bom nessa primeira parte. O que você tira de aprendizado para a sequência para o jogo contra o Criciúma? Campeonato muito difícil, uma equipe está ali na parte de baixo da tabela e vai ser no Mineirão, né? A torcida ao favor do time será importante também. É sempre importante jogar no Mineirão, o time está mais habituado, e é sempre importante a presença da torcida. A gente tem que procurar entregar para a torcida sempre o melhor, e jogar bem e procurar entregar as vitórias que a torcida merece. A gente vai fazer o máximo para que isso aconteça. Farley, Podfute, Diniz. A gente vê uma pequena evolução na saída de bola, ali com o Cássio ali, diminuiu bem os erros. É uma evolução, uma pequena, mas é uma evolução. Mas o meio campo ali, o armar, a jogada, ainda está com... A gente vê nitidamente falhas. E o Cruzeiro, mesmo quando está em bloco alto, tende a cair muito para a esquerda. Isso não é benéfico para o William, que era um dos jogadores que mais atingia o último terço, criando muita oportunidade para o Cruzeiro. É um pedido seu, esse bloco alto, sempre para a esquerda ali. O Cruzeiro acaba embolando o Matheus Pereira nitidamente só na linha da esquerda, parece que não é a melhor versão dele. É um pedido seu, esse bloco alto sempre para a esquerda? Eu não tenho a leitura que você teve de maneira nenhuma. No jogo de hoje, em alguns momentos, o time jogou mais para a esquerda, mas teve outros jogos que o time jogou muito mais pela direita que pela esquerda. Contra o Lanús, de sobre variar um lado e outro, eu não concordo com a tua avaliação de que o time ficou só do lado esquerdo. Oi? Aqui. Eu observei, por exemplo, hoje no início dos 20 minutos, você estava aberto os dois lados. A gente consiga criar, não depende do lado, da onde a gente vai conseguir criar a chance para poder o time ter condição de vencer o jogo. Boa noite, Diniz. Guilherme Gonçalves da Transamérica. Você foi muito vitorioso no ano passado, venceu, chegou à seleção e você tem um jeito muito autoral de trabalhar os seus times e talvez esse sucesso gere muitos olhos em torno do seu trabalho. Você acha que, olhando para esse ano, você no Brasileirão tem uma vitória em 16 jogos, somando os dois times, você acha que aprenderam a jogar contra o Diniz? Bom, se a gente começar a ganhar jogos, você vai achar que aí não aprenderam a ganhar. Não dá para analisar resultado. A equipe, essa análise, ela não tem como fazer uma análise dessa.
a gente tem que ver o que acontece nos jogos. Você pegar e estudar o jogo e falar o que aconteceu no jogo. O Flamengo conseguiu tirar a saída, uma das coisas que caracteriza meu jeito de jogar, o Flamengo conseguiu tirar a saída do jogo, do time, como você sai jogando. Então o colega acabou de falar que teve uma evolução grande de sair jogando, a gente não teve muita dificuldade de sair. A equipe evoluiu na questão de marcar mais alto, Eu estou aqui há um mês e pouco. Quando a gente falar do para trás, são equipes totalmente diferentes, momentos totalmente diferentes. Essa pergunta que você faz, ela é recorrente. Tem que ter uma fila, você vai lá para o final da fila. Faz 15 anos que eu tenho essa pergunta, ela acontece sempre. Quando o time tem uma queda de evolução, é porque eles aprenderam a marcar os times que eu dirijo. Então isso é sempre, é só perder. A gente não olha o que está acontecendo no jogo, as questões do jogo, de como aconteceram, se de fato a gente está tendo dificuldade por conta de uma questão tática ou não, por conta do trabalho. Mas é só perder ou ganhar que a gente vai fazendo as análises conforme o sabor dos resultados. Boa noite, Diniz. Fábio Velame, GV Esportes. Como é que é para você administrar esse momento do Cruzeiro? Está numa final da Sul-Americana, uma competição importante para o clube, mas também estagnado no Brasileiro, né? O Cruzeiro está a 10 pontos do G6. Então, a gente queria muito pontual, não só hoje, desde quando eu cheguei aqui, até antes de eu chegar aqui. E a gente vai continuar trabalhando. A gente não, em nenhum momento nesse jogo a gente entrou pensando em nada do Sul-Americano, acomodado com a possibilidade que a Sul-Americana pode nos dar. A gente tem que continuar trabalhando, corrigir os erros da equipe para a gente conseguir voltar a vencer. Diniz, boa noite. Aqui Mike da Trivela. Hoje o Cruzeiro novamente voltou a ter só uma opção ofensiva no banco, né? Um atacante propriamente dito. E os Cruzeiros você chegou a dar oportunidade para alguns jogadores da base nos treinamentos, o Tevez até entrou. O que acontece que esses garotos não são relacionados? É uma questão de prioridade ao sub-20 ou que eles não se encaixaram tão bem lá durante o dia a dia? O que está fazendo você preferir trazer só um atacante do que oportunizar esses garotos? Obrigado. É uma questão daquilo que eu estou vendo nos treinamentos. Os jogadores são talentosos, de fato, tanto o Tevez como o Kenji e outros da base, o Índio mesmo, um jogador que estava sendo observado, acabou se lesionando. Como tem o Vitinho e o Japa, está todo mundo sendo observado. E eu vou colocar e relacionar aqueles que eu acho que estão produzindo mais no treino, que podem ajudar a equipe. Mas isso não viabiliza em qualquer momento desse, o Tevez pode jogar, o Kenji ou um outro jogador da base. Fernando, Guilherme Macedo do GE, também nesse aspecto, né, do setor ofensivo, que certamente é um setor mais esvaziado, digamos assim, de opções nessa reta final de temporada. O Rafa Silva faz parte dos planos depois do que aconteceu? Vocês já tomaram uma decisão sobre o futuro dele? Hoje ele não veio porque estava suspenso? Não, ele estava suspenso e também o Rafa Silva está sentindo, ele voltou a sentir a lesão da coxa nos treinamentos, então ele mesmo se ele não tivesse suspenso, ele não ia poder ajudar hoje. Então assim, ele não tem nenhuma, ele faz parte do elenco e tá com a gente. Ô Diniz, em cima dessa consistência que você falou aí, da dificuldade, isso está diretamente ligado também a alguns gols que o Cruzeiro vem dando com uma certa facilidade para o adversário. Hoje talvez mais um ali, que o Davi Luiz teve a chance na falta, não foi uma grande falta e a barreira acabou facilitando ali no momento em que o Marlon abre ali o lance. Obviamente que a gente tem tomado alguns gols muito evitáveis, não foi só o de hoje. O próprio gol do Lanús lá, a primeira partida da semifinal, o gol do Vasco, o gol do Fluminense, assim, a gente tem perdido ou deixado de ganhar por placar mínimo, 1-0, 1-1, e obviamente que esses gols que a gente tem tomado têm prejudicado também a nossa pontuação na tabela, mas assim, a gente não tem, é uma coisa coletiva, o futebol é uma coisa coletiva e falhas acontecem, a gente está aqui para tentar mitigá-las, minimizá-las e poder potencializar os jogadores para que a gente consiga jogar melhor e conseguir as vitórias. Boa noite, Diniz, que atrás Marcos Botelho, Rádio Montense. Só voltar um pouquinho na parte da produção do seu time, até em um tema que você gosta de falar muito, que é a parte mental. Desde que você assume o Cruzeiro, naquele primeiro jogo contra o Libertad, existe uma questão para a performance do seu time em excelência na característica do Diniz. E existe essa forte pressão desde então do time produzir dessa maneira. Você acredita que essa pressão, tanto da imprensa quanto da torcida, pelos resultados, pela produção do time, tem atrapalhado nessa questão mental dos seus atletas?
Não acredito que tenha atrapalhado isso. A equipe ela tem oscilado a produção nos jogos. A gente fez boas partidas. Hoje, por exemplo, teve períodos diferentes do jogo. O começo foi muito bom, depois foi ruim o primeiro tempo, aí a gente tomou o gol no começo do segundo tempo. Eu fiz a mudança, o jogo ficou mais aberto, a gente teve chance de fazer gol, o Flamengo teve chance de fazer gol, ficou um jogo diferente o segundo tempo. Taticamente o jogo ficou mais aberto do que a gente gostaria pelo fato de a gente ter que se expor mais para tentar empatar e virar a partida. Mas eu acho que mentalmente a gente está aprendendo também a ficar cada vez mais sólido, cada vez mais forte. Eu acho que se a equipe tivesse um problema dessa natureza, a gente teria jogado mal na Argentina e não teria conseguido a vaga. Eu acho que uma das coisas que eu já falei, eu repito, a gente precisa ser mais consistente, tanto na produção quanto nos resultados. Graças a Deus que deu tudo certo para o nosso Flamengo, né? Sair com a vitória fora de casa contra o Cruzeiro. Agora o time vai voltar para o Rio de Janeiro, se preparar aí para a final no domingo, né? Que o time vai voltar para Belo Horizonte para decidir essa final, vai ganhar, né? Essa final da Copa do Brasil, vai ganhar, vai ser campeão. Tenho certeza que o Felipe Luiz está preparando ali uma coisa bem legal, né? Para o time estar bem preparado contra o Atlético Mineiro no domingo. Tá dando tudo certo, rapaziada. Basta a gente torcer, confiar que o trabalho do Felipe Luiz está dando muito certo aí, vai melhorar ainda mais. E aí, curtiu a vitória do Flamengo? Já deixa o like que eu quero saber, se inscreva em nosso canal e também ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras!